Atos capítulo 2, o versículo 1 até o 4 e depois o versículo 12 a seguir. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: e todos se maravilhavam e estavam suspensos ou perplexos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que eu preciso, em o nome de Jesus, amém. Tome o seu assento adorando a Jesus, porque Ele é bom e Ele está no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, eu ouvi há uns 14 anos atrás uma citação muito boa para esta noite, que foi um pregador dizendo que se a igreja voa, o povo corre. Se a igreja corre, o povo anda. Se a igreja anda, o povo para. Se a igreja para, o povo senta. Se a igreja senta, o povo deita. Se a igreja deita, o povo dorme. E se a igreja dorme, o povo morre. Nós estamos em uma campanha que trata exatamente sobre isso. Uma igreja que seja levantada por Deus, que tenha a sua chama acesa, que tenha o fogo do Espírito Santo aceso no meio dela, ao ponto de, mesmo diante de desafios, circunstâncias, problemas, esta chama não se apague. Quando nós olhamos para o texto bíblico que nós lemos, nós percebemos que os irmãos em Jerusalém, a igreja que estava reunida naquele momento, era uma igreja que estava, de certo ponto de vista, fragilizada. Por quê? O seu Senhor havia sido morto, crucificado, Ele havia ressuscitado. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, o capítulo 19, 20 e 21, percebemos que ainda Jesus, ressurreto, aparecendo às mulheres no sepulcro e alguns dos seus discípulos, havia sim
irmãos e irmãs que não estavam crendo na ressurreição do Senhor. Jesus é morto na Páscoa, e este episódio que nós lemos de Atos capítulo 2 acontece 50 dias depois. 50 dias porque era a festa de Pentecostes, que era a festa da colheita de Israel, que celebrava um momento de alegria, porque o Senhor é a provisão, que cuidou do seu povo quando estava no deserto, que cuidou de Israel quando Israel mais precisava, o Senhor que havia livrado eles das mãos dos egípcios. Este período de tempo são os 40 dias aproximadamente em que Jesus está andando entre os seus discípulos ressurreto. Ele está dando direções, ele está falando, ele está instruindo. Lucas 24, 49, Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, onde a Bíblia diz a eles que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e eles voltam a Jerusalém, eles falam sobre o aparecimento do Senhor ressurreto a eles, e o povo de Deus vai estar aproximadamente 10 dias no cenáculo, o lugar alto, um quarto alto, um espaço num lugar elevado, buscando a presença de Deus. Eles estão orando, porque Jesus já havia soprado sobre eles, em João capítulo 20, o Espírito Santo. Então, eles já estavam cheios do Espírito Santo, eles já haviam recebido o Espírito Santo. Agora havia uma promessa de revestimento espiritual, a capacitação necessária para que eles pudessem anunciar o Evangelho, pregar as boas novas, falar de Deus, da vida de Jesus, o Filho, o Messias, o enviado, o ungido, aquele que Deus amou o mundo de tal maneira que o enviou para morrer no lugar daqueles que são pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles estão, meus irmãos e irmãs, durante 10 dias orando, como no Salmo 40 foi lido aqui nessa noite, na introdução deste culto, esperando com paciência no Senhor, até que o Senhor ouviu o clamor, ouviu o louvor, ouviu a oração, ouviu o glória, ouviu o aleluia, ouviu a adoração, a busca do seu povo. E a Bíblia diz que no 10º dia, sim, completando o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos ali naquele lugar, e de repente se ouviu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. A Bíblia diz que sim, foram vistas do céu sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4 que nós lemos, a Bíblia é categórica em afirmar que todos, não 99%, não alguns irmãos, mas todos os que estavam reunidos naquele lugar e perseveraram aqueles 10 dias, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Esta foi a chama que foi acesa, a chama que nós estamos neste 28º aniversário da Assembleia de Deus, Filadélfia Regional Formosa, pedindo ao céu: Senhor, a mesma chama que tu acendestes em Atos 2, em Pentecostes, nós estamos aqui orando, clamando, pedindo, reacende a chama, ó Deus, nas nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos que a chama seja reacesa. É inegável nós olharmos para o momento em que nós estamos vivendo da igreja cristã e não percebermos ou discernirmos que realmente esta chama está se apagando.
Existem lugares em que o evangelho não pode ser pregado, e não porque houveram limitações governamentais, não porque houveram restrições do governo, não porque houveram problemas ou perseguições, não, mas porque fecharam a porta para que o Espírito Santo tenha liberdade completa de falar, dirigir e fazer aquilo que Ele quer fazer. Já me deparei com alguns momentos em lugares em que o Senhor me levou, em que no final da pregação, o pastor da igreja me chama e diz: saiba que depois desta noite, o irmão nunca mais será convidado a pregar a palavra de Deus. E eu olhei nos olhos e disse: também não quero mais vir, porque já entendi que Deus não é o Deus desta igreja, é o Senhor que comanda aqui. Nós devemos entender, meus irmãos, que o acender da chama é necessário, porque nós estamos vivendo dias de frieza, de apostasia, dias de declínio espiritual, onde há lugares que não se pode mais pregar contra o pecado. Aliás, não se pode nem mencionar a palavra pecado. Nós estamos vivendo dias em que falar de oração, pregar sobre oração, ensinar sobre oração, jejum, vida com Deus, priorizar o céu sobre conserto de vida, aliança com Deus e fidelidade ao Senhor não podem mais ser pregadas, porque são verdades que estão muito distantes de muitos lugares. É inconcebível às vezes nós pensarmos que uma igreja, um povo, determinados lugares fecharam a porta para o Espírito de Deus, mas isso é real, ao ponto que Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala sobre a igreja da última hora, a igreja de Laodiceia, que coloca Jesus para o lado de fora e diz: eu sou rico, abastado, não tenho falta de nada. E Jesus está do lado de fora daquela igreja, batendo na porta e dizendo: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É uma realidade presente nos nossos dias. Igrejas que depois da pandemia não voltaram mais. Igrejas que não possuem reuniões de oração. Que não se pode pregar o evangelho da maneira que o evangelho é. Onde a chama tem se apagado e se apagará ainda mais. Porque quando nós temos um entendimento correto do que significa reacender a chama, já entendemos que a chama estando acesa, os homens não podem estar no controle. A chama estando acesa, a vontade terrena não é feita, mas a vontade do céu, ela é realizada. A chama estando acesa, já não é mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu imagino ou o que eu suponho, mas é o que Deus quer, ao ponto de que ainda que nos contrarie, desejamos fazer a vontade de Deus, para que a chama não se apague no meio de nós. Precisamos, meus irmãos, entender a importância deste tema. Este tema nos faz olhar para Atos capítulo 2 e pedir a Deus: Senhor, faz outra vez no meio de nós. Senhor, realiza no meio do teu povo outra vez. Senhor, aquilo que o Senhor acendeu no coração daqueles aproximadamente 120 irmãos que estavam reunidos, acende no meu coração também. Ao ponto de que nós vamos ler estes versículos e vamos dizer: Senhor, eu não quero só ler que o céu foi tomado de um som como de um vento veemente e impetuoso. Eu quero que o mesmo som de vento veemente e impetuoso tome a igreja em que eu estou congregando, o lugar onde eu estou. Senhor, eu não quero só ler que línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre a cabeça daqueles
daqueles que estavam ali, e eles foram tomados por línguas angelicais e por outros idiomas. Mas eu quero viver esta realidade no lugar onde eu estou, na minha casa e na minha família. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que entraram neste culto dizendo: Senhor, Atos 2 não pode ser somente uma lembrança do que já passou. Senhor, eu quero na minha vida que o Senhor realize também. Se há alguém aqui, levante a tua mão e adore a esse Deus. Nós temos, meus irmãos, alguns entendimentos errôneos, equivocados, sobre o que é a chama, o poder, o fogo do Espírito Santo, o avivamento do Espírito Santo estar aceso em nós. A maioria de nós crê que a chama ser acesa é a tampa da panela voando, mas na verdade não é, é o fundo caindo. Quando todas as nossas convicções, nossos achismos, nossas manias, nossas interpretações humanas cedem à vontade e ao querer e à vontade exclusiva do Senhor. Avivamento, o reacender da chama, é o fogo que foi apagado e é aceso outra vez. É a graça do Espírito Santo entrando outra vez em corações que permitiram que essa chama se apague. Ser reaceso por Deus, incendiado por Deus, ou ter esta chama reacesa dentro dos corações, muitas vezes não será pular, dar glória, falar em mistérios, e nós amamos isso porque somos pentecostais. Mas ter a chama reacesa é abandonar o pecado, deixar aquilo que nos afasta de Deus, voltar a uma vida de oração, voltar ao caminho da perseverança, voltar ao primeiro amor, voltar a uma vida de compromisso com Deus. Sim, reacender a chama é voltar ao caminho da presença de Deus e dizer: Senhor, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer na minha vida. Eu lhe faço algumas perguntas nessa noite. Se a chama precisa ser reacendida, é porque ela foi apagada. Quais foram os motivos que fizeram com que a chama se apagasse? Há alguns versículos que nós lemos que podem nos ajudar aqui nessa noite. Em primeiro lugar, a chama se apaga por causa da indiferença religiosa. Leia comigo Atos capítulo 2 e o versículo de número 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? A chama se apaga quando nós estamos no lugar do Pentecostes, no lugar onde o Espírito Santo acende o fogo outra vez, mas nós nos tornamos indiferentes ao que Deus está fazendo. É possível nós estarmos no lugar onde a chama é acesa, mas continuarmos vivendo a vida como se Deus não estivesse fazendo nada? Sim. O texto que nós lemos comprova isso. Quantas almas se rendem ao sermão de Pedro? A Bíblia diz que aproximadamente 3.000 almas, mas haviam muitas e muitas outras que estavam ali, mas não se deixaram ser ministradas por aquilo Deus estava fazendo. É muito provável que homens e mulheres que estavam ali ouviram galileus, os homens do interior, roceiros, falando um idioma que era impossível praticamente eles falarem, mas eles estavam falando das maravilhas de Deus no idioma pessoal de cada um, e ainda assim fecharam o seu coração para aquilo que Deus estava fazendo. A chama se apaga quando nós entramos na casa de Deus, estamos em
um culto como esse, em uma festa abençoada como essa, mas estamos indiferentes, apáticos, com os braços cruzados, não adoramos a Deus, estamos aqui esperando, quase que orando, dizendo: Senhor, que este culto não passe muito das 9 da noite, hoje, indiferentes ao que Deus fala, ao que Deus faz, ao que o Espírito ministra. A chama começa a se apagar, quando nós estamos no lugar onde ela deve ser acesa, mas queremos viver da nossa maneira, do nosso jeito, nos incomodamos porque alguém pede para nós levantarmos a mão, nos incomodamos porque estamos indiferentes, queremos os rituais e esquecemos que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, com voluntariedade e espontaneidade. A chama se apaga pela indiferença religiosa. Homens que estavam junto com aquela multidão, cumprindo um ritual de sacrifício e festa, mas não abriram o seu coração para que o Espírito pudesse ministrar. Nós devemos entender que Deus deve ser buscado e adorado, além dos nossos formalismos, das nossas formalidades, das nossas liturgias. Temos liberdade para levantar a nossa voz e adorar aquele que um dia nos alcançou. Não estamos aqui por mérito nosso, não estamos aqui por obra humana, estamos aqui pela graça de Deus que tem nos alcançado. Tem alguém que não é indiferente nessa noite e que veio adorar a Ele e dizer: acende outra vez. A chama se apaga por causa da confusão espiritual. Versículo de número 12. Eles estão olhando, sendo maravilhados, mas estavam perplexos, suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isto? E alguém vai dizer: estes homens estão embriagados, eles não estão vivendo nada espiritual. Na verdade, estes homens que estão revelando esta fala, eles estão apenas não discernindo ou não entendendo o que o Espírito Santo estava fazendo. Irmãos, olhe para cá. A confusão, a dúvida, a incredulidade apagam a chama do Espírito Santo no meio de nós. Nós precisamos ter uma mente livre para dizermos a Deus: Senhor, eu não entendo, mas também não sou confundido. Eu sei que o Senhor não está limitado ao que eu sei, e o Senhor não está limitado ao que eu acho. O Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Eles ainda continuam. A terceira coisa que faz a chama se apagar: a zombaria e a crítica. No versículo 13, eles estão olhando para homens e mulheres, estão sendo tocados pela maior experiência com Deus que já existiu, o derramamento do Espírito Santo naqueles dias, e eles estão olhando para aqueles homens e mulheres e estão dizendo: eles não estão recebendo nada, eles estão embriagados, eles estão bêbados, eles não estavam entendendo, eles estavam zombando, criticando, desprezando a obra que o Espírito do Senhor estava fazendo e realizando naquele momento. A chama se apaga quando nós, por não entendermos, começamos a discernir as coisas espirituais por uma perspectiva natural, e achamos que Deus está limitado ao que nós conhecemos. Ele pode fazer muito mais. Deus não está dentro de uma caixinha evangélica, onde nós dizemos e determinamos: é de Deus ou não é. Deus faz além daquilo que nós podemos imaginar. Irmão, sempre haverá desprezo à obra de Deus, sempre haverão pessoas que dirão: é loucura, não tem nada a ver, não, esse movimento não é de Deus, não foi Deus que visitou o irmão e a irmã, olha, para que isso? Meus irmãos, sempre haverão situações que nos colocarão em motivo de zombaria e crítica, em dúvida, mas nós devemos permanecer
vencer crendo e não limitarmos o Espírito Santo firmes, sem nos envergonharmos do Evangelho, porque já disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, o Evangelho, nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus que opera em nós, para a salvação de todo aquele que nele crê. A chama se apaga pela indiferença, pela confusão, pelas críticas e também, em quarto lugar, pela resistência ao arrependimento. A chama que precisa ser reacesa, ela se apaga, porque os nossos corações não se dobram para a vontade de Deus, para o querer de Deus, para a mensagem da pregação do Evangelho. Nós só podemos ser transformados quando nós abrimos o nosso coração para este arrependimento verdadeiro. Quando nós resistimos àquilo que Deus quer fazer, quando endurecemos o nosso coração, não há chama reacesa, não há fogo do Espírito Santo. Quando Estevão está pregando àquele povo, Atos capítulo 7, versículo 51, a Bíblia diz que eles eram incircuncisos de corações e de ouvidos, sempre resistiam ao Espírito Santo, assim como os pais deles faziam. A Bíblia está revelando o coração de pessoas que diziam ter um encontro com Deus, que diziam viver uma vida em fidelidade com a chama acesa. Mas o texto bíblico está revelando que elas pensavam desta maneira, mas o coração era endurecido para aquilo que era de Deus. A chama se apaga, porque sem arrependimento não há avivamento. Somente corações quebrantados serão uma terra fértil para que a mensagem do Evangelho tenha poder de reacender a chama. Outra pergunta que podemos fazer: por que então esta chama precisa ser reacesa? Nós estamos neste tema que diz reacender, ou seja, acender outra vez. O fogo que um dia queimou, mas não queima mais. A alegria que um dia existiu em servir a Deus, mas não existe mais. O primeiro amor que habitava em corações e trazia sim o gozo do Espírito para servir ao Senhor e amar os irmãos, priorizando Deus e colocando Deus sobre todas as coisas, mas não existe mais. Porque este fogo precisa ser reaceso, meu irmão e minha irmã, porque as almas estão nos esperando, porque nós não temos muito tempo, Jesus já está voltando, e quem irá e pregará o Evangelho para aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus? Talvez você está aqui hoje pensando: meu Deus, mas eu vivo em uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. Para que isso? Meu irmão, você não tem ideia do que é falar de Jesus para quem nunca ouviu. Jesus, que Jesus? O Jesus histórico. E nunca ouviram falar do Jesus que liberta da escravidão do pecado. O Jesus que tem poder de abrir os olhos espirituais. O Jesus que tem poder de fazer nascer de novo. Ainda existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A chama precisa ser acesa outra vez. Nós temos que reacender a chama e pedir a Deus por isso. Porque senão, se estamos apagados, seremos peso espiritual para que alguém carregue. Ou você tem o coração aceso por Deus, ou alguém vai ter que começar a orar pedindo: Deus, visita o meu irmão, visita a minha irmã, e você se tornará alguém que está impedindo que outras pessoas que não conhecem a Deus possam conhecer. A verdade é que nós estamos gastando tempo pregando o Evangelho para quem já conhece. Nós estamos tendo que reevangelizar a igreja, pedindo a Deus: Senhor, traz renovo para aqueles que um dia já te conheceram.
Senhor, lembra o teu povo o que é servir ao Senhor com alegria, o que é ter um novo cântico nos seus lábios. Sim, nós estamos pregando e gastando tempo dentro das quatro paredes, só que quando a chama ela é reacesa, nós não somos peso para alguém. Nós saímos pelas portas, trazemos os perdidos e oramos dizendo: Deus, assim como o Senhor me encontrou, encontre aqueles que nunca tiveram um encontro contigo. A chama precisa ser reacesa, porque a nossa vida pode ser vivida de maneira diferente, meu irmão e irmã, debaixo do propósito e da direção de Deus. Então, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco, o que fazer para que a chama volte a ser acesa? O que devemos fazer para que o Espírito Santo, que encontrou os discípulos, irmãos e irmãs, em Atos capítulo 2, também possa nos encontrar e acender o fogo outra vez? Diga comigo: um arrependimento verdadeiro. Precisamos. Nós precisamos. Sabe o que é um arrependimento verdadeiro? É quando você tem a consciência de que sem Deus você não tem nada, você não pode nada e você não é ninguém. Sabe o que é um arrependimento verdadeiro? É quando você sabe que se não fosse a graça, o favor imerecido, o sacrifício de Cristo e sua ressurreição, que tivessem operado por meio do Espírito Santo, através da sua vida, você não estaria no lugar onde você está. Sabe o que é um arrependimento verdadeiro? É quando você pega um microfone como eu pego aqui nessa noite, senta nestas cadeiras, nestes bancos, mas você lembra que não merecia estar onde você está, que não é mérito seu, que não é bondade sua, que não é porque nós somos bons, não, muito pelo contrário. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em delitos e ofensas, mas foi a graça de Deus, sim, o perdão de Deus que nos alcançou, e Pedro diz que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o arrependimento verdadeiro que faz a chama ser acesa outra vez. Só podemos nos arrepender daquilo que reconhecemos. Por isso eu tenho um conselho de Deus: quando você orar, diga: Senhor, eu sei que eu não sou. Senhor, eu sei que eu não tenho. Senhor, eu sei que eu não posso, de que se não fosse a tua misericórdia uma vez mais sendo renovada, eu não teria uma família, eu não teria um trabalho, eu não teria uma vida, eu não teria filhos, eu não teria salvação em Cristo Jesus. Arrependimento verdadeiro é o que acontece com Davi no Salmo 51, depois de ser confrontado pelo profeta Natã, tendo a consciência de que ele estava em pecado, e ele começa a escrever a partir do verso 10, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi estava dizendo: eu sei que o meu coração não está puro, eu sei que o meu coração não está reto, mas eu peço, Senhor, faz outra vez. Arrependimento verdadeiro é o que acontece em Isaías capítulo 38, quando Ezequias recebe uma palavra dizendo da parte de Deus: certamente morrerás e não viverás. E ele se volta à parede e ele começa a chorar na presença de Deus, dizendo: Senhor, lembra-te dos dias em que eu andei com fidelidade na tua presença. E ele se quebranta
quebranta, porque todo arrependimento vem acompanhado de quebrantamento. Lágrimas que não molham o rosto, mas muda a história. Quando nós entendemos que devemos voltar-nos a Deus, reconhecendo as nossas misérias, como o filho pródigo dizendo: Pai, recebe-me pelo menos como um trabalhador. Reconhecendo que não somos. Depois de Jesus, o homem mais usado por Deus no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, fundou igrejas, estabeleceu comunidades cristãs, consolidou o Novo Testamento, escreveu suas cartas, suas epístolas, trouxe a nós revelações tremendas. Um homem que teve revelações de Deus. Ele diz aos Coríntios, segunda carta, capítulo 10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu trabalhei mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça que habita em mim. Paulo estava dizendo: eu sei de onde Ele me tirou, eu sei a obra que Ele fez. Eu sei que se eu me gloriar naquilo que Ele me deu, a chama apaga, mas eu quero que ela continue acesa. Então este arrependimento, ele é constante. O fogo volta a ser aceso quando nos arrependemos, nos humilhamos diante de Deus e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Como Lucas 18:9 fala sobre o homem publicano. Quando o fogo volta a ser aceso, quando nós paramos de negociar o que é espiritual e começamos a lutar para viver a palavra de Deus. Irmãos, todo avivamento na Bíblia começa com as Escrituras. Sim, Josias encontrou o livro da lei, e eles começaram a ler o livro, e através da palavra de Deus houve um grande avivamento no seu tempo. Todas as vezes no Antigo Testamento que o povo se voltou à palavra de Deus, a praticá-la, Deus acendeu a chama no meio deles. Quem quer ser reaceso pelo Espírito Santo aqui? Então devemos entender que a palavra de Deus não pode ser negociada. Foi Rui Barbosa que disse: se eu coloco a Bíblia debaixo de todos os livros, é porque ela é a base que sustenta toda a história. Se eu colocar a Bíblia no meio de todos os livros, é porque ela é o sentido que dividiu a história em um princípio e um fim, o meio de todas as coisas que aponta o caminho. E ele continuou dizendo: e se eu colocar a Bíblia em cima de todos os livros, é porque ela é a única palavra de Deus, a palavra revelada de Deus. E esta palavra, meus irmãos e irmãs, não pode ser uma teoria, ela deve ser praticada. Não podemos negociar o Evangelho se queremos que Deus reacenda a chama. Aleluia. Levante a tua mão por um minuto, diga comigo: Senhor, eu não negociarei a tua palavra. Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 22. Meus irmãos, não sede somente ouvintes do Evangelho, mas sedes praticantes. De que adiantará nós cantarmos sobre avivamento? De que adiantará nós pregarmos sobre isto, mas não vivermos isso no nosso interior? Deus está nos chamando de volta para Ele, de volta para a sua palavra, de volta para a sua vontade, de volta para os seus valores, de volta para o que Ele quer e o que Ele tem. Quem quer ter um coração incendiado por Deus é alguém que ama e pratica a palavra. Oh glória!
Alguém que pratica a palavra é alguém que prioriza o reino de Deus, que tem Deus e sua palavra em primeiro lugar. O que tem ocupado o primeiro lugar do teu coração determina se a chama será acesa ou não. Muitos de nós estão aqui, mas estão com o coração dividido. Muitos de nós estão aqui dizendo e levantando as mãos, dizendo: Deus, reacende a chama, mas Deus não é prioridade, Deus não está em primeiro lugar. De que adianta nós maquiarmos a nossa vida espiritual, levantarmos a mão só com a aparência, adorando a Deus com os lábios, mas não com a alma, dizendo para Ele: faz em mim. Precisamos ter Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,24. Vocês não podem servir a dois senhores. Êxodo 23. O Senhor estava dizendo: não terás outro Deus além de mim. Deus está perguntando a nós: realmente vocês querem que o fogo seja aceso? Porque quando ele for aceso, não haverá atalhos, haverá caminho, não haverá mentira, haverá verdade, não haverá nada a não ser o céu. Quem quer que a chama seja acesa, quando o fogo é aceso, ele produz em nós um primeiro amor real. Quando Deus acende o fogo, o primeiro amor volta. Lembra de como você era quando tinha o primeiro amor? Lembra de como você vivia quando o primeiro amor era real no seu coração? Isso não pode apagar. Isso não pode terminar. Perdoava e pedia perdão com facilidade. Não deixava Jesus e nem negociava Jesus por nada. Não parava de orar, de ler a palavra, de jejuar, de apresentar a sua vida diante de Deus. Lembra do primeiro amor, quando você tinha a alegria de estar na casa de Deus? Quantos crentes eu conheço que perderam a alegria de cultuar a Deus? Perderam o primeiro amor. Mas quando o fogo acende, o primeiro amor volta. O desânimo não tinha espaço no teu coração. Você não deixava de congregar, porque sabia que era a palavra de Deus que seria o alimento para te manter de pé. Eu lhe pergunto: onde está o teu primeiro amor? Foi apagado junto com a chama? Nessa noite o Espírito de Deus quer acender outra vez e quer trazer a nós este primeiro amor. Olha o que diz Apocalipse 2, 4 e 5. Eu tenho contra ti que tu has deixado o teu primeiro amor. Lembra-te de onde has caído. Levanta-te, arrepende-te e faz as primeiras obras. Porque senão cedo eu virei contra ti, tirarei o teu candelabro do lugar, se você não se arrepender. Deus estava dizendo: volte ao lugar onde você não deveria ter saído. Quando Deus acende a chama, o primeiro amor volta outra vez. Tem gratidão na alma, tem alegria no coração, tem paz na alma, tem comunhão com os irmãos. Quando Deus acende o fogo, além de trazer a nós o primeiro amor, Ele também nos dá graça para suportar os espinhos da nossa história. Segundo aos Coríntios capítulo 12, o verso 7, Paulo começa a falar sobre uma oração que ele havia feito ou estava fazendo. Que ele se apresentou diante de Deus em oração, dizendo: Deus, o Senhor sabe que eu tenho este espinho, e peço que o Senhor o tire, um mensageiro de Satanás.
que esbofeteava Paulo. Deus vai responder à oração do apóstolo das missões, que havia orado 3 vezes dizendo: afasta de mim. E Deus vai dizer: Paulo, eu não tirarei o espinho, a minha graça te basta. Quando Deus acende a chama, Ele traz a graça que nos faz suportar os espinhos. Tem gente que quando passa por uma provação, por uma dificuldade, ou quando passa por uma doença, uma enfermidade, um problema, já logo vai dizer que tudo é pecado. Tem coisas que não. Paulo é a prova disso, e este texto é a prova de que há coisas na nossa história que Deus não vai tirar, Ele só vai nos dar graça para suportar. O fogo acende e traz essa graça. Eu lembro da carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, verso 10, onde Paulo começa a dizer: para que eu possa conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, mas também ser participante das suas aflições, do seu sofrimento. Quando o fogo acende, nós entendemos que a graça de Deus é suficiente para nós. Talvez você não entenda, mas é aquele momento em que você está passando a dificuldade talvez mais terrível na tua história, e vem pessoas com o mesmo problema para você aconselhar, para você orar, e Deus te usa para curá-las. E Deus te usa para colocar as mãos e os demônios irem embora, a enfermidade ser curada, mas você olhar para a sua realidade e saber: na minha casa eu enfrento o mesmo problema, mas Deus disse que não curaria, a graça dele seria suficiente. Por que Deus não tira o espinho? Porque o espinho nos faz dependente dele. O espinho não nos deixa nos exaltar. O espinho não nos deixa nós acharmos que o fogo acendeu por causa de nós. Não, o espinho nos faz depender de Deus. Deus está falando conosco. Quando o fogo acende, você não questiona. Quando o fogo acende, você não questiona Deus. Por quê? Não, você entende que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, e quando tu estás fraco, é aí que a glória de Deus vem sobre ti. Se você crê nesta palavra, levante a tua mão. Urabacama subiatamaia. A graça de Deus está descendo sobre o coração de alguém, porque a chama volta a ser acesa. Aleluia. Você pode adorar a Ele, você pode exaltar a Ele, você pode glorificar o nome dEle. Quando Deus acende a chama, e eu termino aqui para nós orarmos, produz em nós uma entrega total e completa a Deus e a sua vontade. Todas as vezes que Deus acender o fogo, não restará mais nada de nós. Não questionaremos, não duvidaremos, somente diremos: Senhor, faça a tua vontade. O fogo aceso revela o coração de alguém que negou a si mesmo, tomou a cruz e começou a segui-lo. Lucas 9, 23. O fogo aceso, Lucas 14, 33, revela o coração de alguém que realmente está incendiado por Deus, que renuncia a tudo para ser discípulo de Jesus. Se nós medíssemos o reacender da chama hoje, pelo tamanho da sua renúncia e da sua entrega a Deus, eu lhe pergunto: existiriam provas que revelariam a chama acesa dentro do nosso coração? A maior oferta que nós podemos entregar a Deus é a nossa vida por completo. Eu lembro de um testemunho de um missionário pregando aos índios no Equador. E ele para na frente da aldeia que ele estava pregando e começa a dizer:
aquilo que Deus estava ordenando. Nesta manhã, Deus não está pedindo o seu coração pela metade. Nesta manhã, Deus quer tudo. O cacique da aldeia pega os seus principais governantes, aqueles que o ajudavam, e coloca diante do missionário, se volta, retrocede ao seu lugar e se assenta sobre um trono de palha. Mas o missionário, dirigido pelo Espírito Santo, continua pregando. Deus não quer o seu coração pela metade. Deus quer você por completo. Ele vem, pega a sua família, coloca diante do missionário e volta ao seu lugar. E Deus continua dizendo ao missionário: pregue. Eu não quero o coração desse povo pela metade, eu quero por inteiro. Ele pega os cavalos, os burros, os jumentos, os animais de carga, e coloca diante do missionário e se senta. E ele continua dizendo: Deus não te quer pela metade, Deus quer uma entrega total. Ele pega o trono de palha, coloca diante do missionário e volta ao seu lugar. O missionário olha para ele e diz: nesta manhã Deus está falando com esta aldeia. Eu não vim aqui chamar vocês para uma entrega pela metade, eu quero vocês por completo. Esse homem se joga no chão e diz: eu entrego a Deus a minha vida, eu entrego a Deus a minha família, eu entrego a Deus os meus bens, eu entrego a Deus tudo, porque tudo pertence a Ele. É o que Deus está falando conosco. Quando a chama reacende, nós nos entregamos completamente a Deus, sem reservas, sem restrições, sem dúvidas. Ano de 2019, nós recebemos a direção de estarmos indo à Espanha. Os irmãos sabem, nossa igreja aqui já sustentava a obra de Portugal e não poderia nos ajudar. Nos ajuda depois com o aluguel. Nós entendemos que mesmo sem os recursos, Deus estava nos chamando a algo mais, e aceitamos o desafio. O pastor sabe, vivemos pela graça de Deus. A igreja nos ajudou com o aluguel durante 4 anos. Depois, no 4º ano, a Secretaria de Missões também nos mandou uma ajuda. Mas nós vivemos a dependência de Deus. Irmãos daqui, uma irmã dos Estados Unidos nos enviava uma oferta mensal, e nós entendemos que Deus estava nos chamando para um nível além daquilo que nós estávamos vivendo. Deus estava falando comigo e com a minha família: eu não quero vocês mais pela metade, eu quero por completo. E nós vivemos pela graça de Deus. Eu poderia contar inúmeros testemunhos a vocês, de noites que eu dobrei os meus joelhos, eu digo: Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me deu essa esposa abençoada que eu tenho, o Senhor me trouxe para aqui, o Senhor sabe da realidade, eu sempre trabalhei, eu sempre corri atrás, e Deus falava comigo: eu não te trouxe aqui para você se perder, como muitos que eu trouxe se perderam. Eu digo: então, Senhor, faz um milagre, porque vai ter fome amanhã, e nem só de água viverá o homem. E acordava pela manhã, a metade da manhã ia passando, e o desespero, e vou trabalhar de servente, vou fazer alguma coisa, e o coração moído. E alguém começava a bater na porta de casa: missioneiro, trago uma bendição para ti. Irmão, missionário, eu trouxe uma bênção para ti. Irmão, bênção, eu nem sabia nem o que era, irmão. Só levantava as mãos e começava a agradecer. Quando a conta de luz ia vencer, eu já contei esse testemunho aqui, 254 euros. E eu fui fazer uma visita na casa de um irmão, e eu falei com Jesus: a conta vence amanhã. E aí, como é que nós vamos fazer, Senhor? E Deus não falava nada. Eu não vim aqui porque eu queria.
eu só vim porque eu obedeci. Recebi uma mensagem na metade do caminho de uma irmã, mandando uma oferta para nós. E o valor, 254 euros. Mas não faltaram noites de lágrimas, não faltaram noites de choro, não faltaram noites de saudade, de desespero, de vontade de comer a carne vermelha, de poder estar perto das pessoas que nós amamos. Eu lhe pergunto nessa noite, você está disposto a uma entrega total? Eu sei que a maioria de nós não vamos viajar, cruzar um oceano, ir para outro lugar, mas o seu coração precisa ser um coração completamente rendido, entregue. Fazíamos propósitos e dizíamos um para o outro: não vamos pedir nada para ninguém, nós vamos passar por aquilo que Deus quer nos fazer passar. E passamos, e passamos, e continuamos. Deus está nos chamando para um nível além. Ele está te chamando para adorá-lo mesmo em momentos em que você não tem explicação humana para o que você está passando. Ele está te chamando para entregar o seu coração, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja provisão em casa. Quando a chama está acesa, a entrega é completa, ela é total. Será que se Deus olhasse para nós como olha, encontraria hoje corações incendiados, dispostos a abrirem mão de tudo por amor a Ele? Ou nós amamos mais o nosso trabalho, mais a nossa vida, mais a nossa família, o nosso conforto do que o Senhor? Quando Deus acende o fogo, não fica nada. Deus chama Eliseu e manda Elias em Abel-Meolá para chamar o profeta. Só que havia uma ordem: tem que queimar as carroças, não pode deixar nada para trás, matar os bois, não pode ter nada que prenda você, Eliseu, no lugar onde você está, porque a entrega tem que ser completa. Eu termino aqui para nós orarmos. Eu lembro de um testemunho de um homem que, quando tinha 18 anos de idade, Deus chega para ele e diz: eu quero lhe fazer um pastor, um ganhador de almas, um homem usado nas minhas mãos. Ele disse para Jesus: não, eu vou trabalhar porque eu quero ser empresário e rico. Esse homem construiu um império, empresas de 900 funcionários, 3 casas fora do Brasil, avião, helicóptero, jatinho particular, riqueza, coisa que nem a gente sabe direito o que é. Mas quando ele fez 60 anos, colocando o sapato, sentado na cabeceira da sua cama, Jesus aparece para ele e pergunta: valeu a pena? E ele olha para o Senhor e começa a chorar, dizendo: Senhor, como seria se eu estivesse aceitado o chamado que o Senhor fez na minha vida? Jesus olha para ele, sorri e não responde. Ele olha para Jesus e pergunta: ainda dá tempo? E Jesus lhe responde dizendo: sim, mas quando você tinha 18 anos eu trabalharia contigo, te formaria, te amadureceria, e para você ver o que eu tinha, você vai ter que voltar lá atrás, porque a entrega ela tem que ser por completo, e eu não pulo processo com ninguém. Sabe onde é que encontraram esse homem rico? Dirigindo uma Kombi velha de um grupo de jovens da igreja que tinha uma equipe de louvor, sentado no último banco da igreja, com uma marmita de plástico na mão, de isopor, uma colherzinha de plástico, chorando e dizendo: se eu pudesse, eu trocaria tudo para poder servi-lo lá atrás e entregar a minha vida como ele pediu. Eu te pergunto nessa noite, você terá que chegar nos últimos dias da sua vida para olhar para trás e dizer: Senhor, porque eu não fiz o que o Senhor me pediu? Senhor, porque eu não obedeci a tua voz? Senhor, porque eu não busquei a chama ser acesa na minha alma antes? Ou hoje
nós vamos tomar uma decisão diante do céu e dizer: faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez. Fica de pé em nome de Jesus. Em o nome do Senhor, Ele está nos chamando. A chama pode ser acesa, o fogo pode voltar a queimar, a graça e a vida do Espírito podem voltar a nós. Só que hoje Deus nos dá duas opções: sair daqui do mesmo jeito, apagado, oprimido, vivendo a vida sendo levada pelos problemas, as circunstâncias, ou tomar a segunda decisão, render-se completamente e dizer: Espírito Santo, não adianta eu te enganar, porque tu conhece todas as coisas. Eu quero, ajuda-me a me entregar por completo. Se você quer sair daqui hoje com uma vida rendida aos céus, eu te convido para vir nesse altar. Mas venha você como uma oferta ao Senhor. Venha você com o coração quebrantado. Este apelo não é um apelo emocional, é um apelo posicional. Deus está nos chamando, não importa quantos anos de crente você tenha, não importa qual é o seu cargo na igreja, Deus está olhando para nós e nos chamando para Ele, nos chamando para vivermos uma vida que seja vivida para Ele, uma vida que seja guiada pelo Espírito, uma vida rendida aos céus. Levante a tua mão, eu vou pedir ajuda dos obreiros para descerem, imporem as mãos, orarem pelos irmãos. Nos ajude, por favor. Nós vamos orar agora. Levante a tua mão aos céus, levante a tua mão aos céus, dê liberdade ao Espírito Santo e comece a dar uma resposta a esta palavra. Diga: eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego por completo, eu rendo a minha vida diante de Ti, eu me entrego completamente. Diga para o Espírito Santo: não mais pela metade, não mais com reservas, não mais do meu jeito, eu quero o Teu. Acende de novo. Eu largo tudo pra viver o tudo. Eu largo pra viver Jesus. Fale com Deus. Você que está em casa, tome a sua decisão. Eu largo a vida pra viver a tua. Em o nome de Jesus, o Senhor está nos chamando hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. E se hoje pedirem a tua alma, não é mais tempo de sermos crentes superficiais. O Senhor nos quer por completo, para que o fogo volte. Quebra-me quantas vezes quiser. Aleluia. Me refaz. Levante a tua mão e adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Me refaz, me ensina a ser como Tu és, Jesus. Sim, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Diga: toma minha vida, me recebe como oferta. Faz-me morrer pras coisas desse faz-me esquecer das coisas que me afastam de Ti. O Senhor está recebendo a nossa oferta. Teu nome é como guento derramado em minhas feridas. Onde estão aqueles que se entregam? Restaura a alegria.
Diga a Ele: do teu perdão é tudo que eu preciso. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Levante a tua mão aos céus agora. Senhor, a palavra que o Senhor me deu nessa tarde eu ministrei. Agora eu oro pelo teu povo que se entrega a ti, pelo teu povo que veio neste altar dizendo: eu não vim te pedir nada hoje, eu vim me entregar ao Senhor. Eu oro agora: venha sobre nós, Senhor. Traz para nós aquilo que homem na terra não pode. Derrame sobre nós aquilo que só o teu Espírito, aquilo que só a tua graça. Nós estamos orando hoje, estamos pedindo: acende outra vez, acende outra vez, acende outra vez. Vem, Espírito Santo, e visita-nos, e ministra-nos, e toca-nos. Leva-nos além do normal, além das emoções. Leva-nos a uma vida transformada, incendiada. Shabacamatubia, Erababashia Mantacaia, Eba Semantuiquiafo, Eramanchocobo Samamanakaia. Em o nome de Jesus, levante a tua mão e receba a graça. Levante a tua mão e receba renovo. Levante a tua mão e receba agora. Asu, Peri, Chamantocou, Sabaraia, Sukiatai, Ei, Asu, Yabaia. E que te basa, urquetere basubiatai, Shibanacantore Hassabaia, ai, suque mantui, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Sim, dê lugar ao Espírito. De novo, receba a graça de Deus. Rei dos Reis, em nome de Jesus, abra teu coração, abra tua alma, abra teu coração, a tua alma. Deixa o Espírito Santo te renovar nessa noite. O Senhor, sua graça me basta. Levante a tua mão e declare: o Senhor, sim, a graça do Espírito que te faz adorar no meio da tribulação. Sim, diga, abra a tua boca. Senhor, sua graça me basta. Senhor, sua presença me
sustenta. Uma coisa Ei, que sorebaixia raçabaia. Receba a cura de Deus. Do alto da cabeça à planta dos pés. Nessa noite o Senhor te dá ânimo. Nessa noite o Senhor traz alegria. Nessa noite o Espírito Santo rompe o jugo, quebra a cadeia, abre a porta da prisão e te chama para fora. Me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Levante a tua mão e declaremos a Ele: Senhor. Diga a tua graça, Senhor. Levante a tua voz e declare. Sim, sim. Tua presença. Tua presença De Deus que manchorobosa. Ah, sulibiki otoya sum que amanda raso. Anuki sefou que arrata sure bacaia. Debanu se queimou se atasubi atamaia. Eribakiti sai que não vos sabadakia saia. Deus está curando corações aqui hoje. Deus está restaurando a fé de pessoas, renovando a alma cansada, tirando o peso dos ombros e trazendo a vida do alto. Dê lugar ao Espírito Santo. Levanta a tua mão aos céus e deixa o Espírito de Deus te encontrar aqui hoje. Diga para Ele: eu me rendo, eu me entrego por completo. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Diga: não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Aleluia. Só mais uma vez, levante a tua mão comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, a minha vida é a oferta que eu entrego a Ti. Receba a minha oferta. Acende outra vez. Faz de novo, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda aquele que vive, aquele que reina. Aleluia, aleluia. Dê um abraço em alguém perto de você e profetize o renovo de Deus. Abrace alguém e profetize a graça de Deus sobre a vida do teu irmão.